sentiu muito, sentiu demais o ministro Alexandre de Moraes. E esse discurso que ele fez ontem foi um discurso fraco, vazio, defensivo e reativo contra a ofensiva americana aos seus abusos. Gente, olha, ontem foi um dia para a gente ver os ministros do STF em desespero, sem saber como reagir ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com o governo Trump e os republicanos se organizando e avançando em várias frentes diferentes para punir todos os abusos do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. E foi algo surpreendente de ver os ministros totalmente descompensados, claramente abatidos, com o semblante ali pesado, como a gente nunca viu antes, principalmente o Alexandre de Moraes. Eu já vou contar aqui o que eu achei da fala do ministro Alexandre de Moraes ontem, inclusive mostrando para vocês todos os erros, os absurdos cometidos pelo ministro, que mostram que ele está desorientado. Mas antes disso, eu preciso que você assista aqui rapidamente comigo ao vídeo dessa fala. E lá no final eu vou revelar para você o que eu achei mais interessante desse teatro todo feito pelos ministros ontem. Então, produção, pedir para vocês, por favor, dar play aí para a gente. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Gente, me contem nos comentários, alguma vez na vida vocês viram o ministro Alexandre de Moraes tão abatido, tão jururu? Eu nunca vi um ministro assim, nem mesmo quando o ministro foi exposto ao maior escândalo da história do STF, que foi a vaza-toga, e o Moraes teve que fazer uma defesa dele mesmo lá no plenário, de maneira totalmente envergonhada, porque ele foi pego no escurinho do WhatsApp encomendando relatórios para sua assessoria no TSE, que eram em seguida usados para municiar as decisões do próprio Moraes contra alvos que ele já tinha pré-selecionado. Nem aí eu vi o ministro tão abatido. E que discurso foi esse, gente? Bora analisar, mas vai curtindo o vídeo aí. Esse discurso ele foi um discurso totalmente defensivo, em que o ministro precisou se defender de vários ataques nucleares que estão vindo de todos os lados, de várias frentes diferentes, e que complicam muito a vida dele. Ou seja, ele não está mais em uma posição vantajosa, porque ele está sendo exposto não só aqui no Brasil, mas mundialmente, globalmente, e pela maior potência do mundo, pela democracia mais consolidada do mundo, que mais respeita os direitos e as liberdades. O Moraes está reativo, reagindo a tantos ataques diferentes que ele nem sabe o que dizer, a ponto do ministro errar dados básicos, informações básicas. E pior, gente, vocês separaram que ele estava lendo o texto, então ele nem tem desculpa de que ele teria falado de improviso. O ministro disse que o Brasil não era mais colônia desde 1822, mas até nisso o ministro errou. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1815, 7 anos antes do que disse o ministro. Em 1815, o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves. Foi o começo da monarquia no Brasil. E aí ele começa a falar de várias coisas diferentes, desconexas. Ele fala da ONU, fala do prédio da ONU, e aqui ele erra de novo. Ele diz que a ONU foi criada para defender a democracia. Mentira, ministro. Errou de novo. A ONU não foi criada para defender a democracia. Até porque na criação da ONU havia vários países que não eram democracias, eram ditaduras. A ONU foi criada como uma resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e para impedir que um grande novo conflito, como as duas grandes guerras do século XX, voltasse a acontecer no mundo. Moraes falou até de direitos humanos. E a impressão que eu tive foi que o ministro quis passar uma imagem de constitucionalista, de democrata, defensor da democracia, do globalismo, do multilateralismo, defensor dos direitos humanos,
para fazer aquela capa para os americanos, fazer aquele teatro. Pareceu aquele discurso de mesa de bar que o ministro fez na USP, colocando a culpa no tio do churrasco fascista. Esse discurso aí dele mostra que ele está atordoado, desorientado. E nessa sexta eu fiz um vídeo no meu canal contando qual que é a nova estratégia de contra-ataque do STF contra os Estados Unidos, que mostra muito isso também. Mas, ministro, não deu certo o que você está fazendo e nem vai dar. O governo americano já sabe quem você é e o que você fez. Esse barco de se fazer de democrata para inglês ver aqui literalmente, já zarpou e já zarpou faz muito tempo. Não tem mais volta. Mas o mais interessante para mim foi o seguinte: nem o Moraes, nem o Barroso, nem o Gilmar Mendes, nem o Dino, nem nenhum dos ministros conseguiu fazer algo básico. Percebam como nenhum deles entrou no mérito das acusações de abuso para rebater as alegações e mostrar, com base na Constituição e nas leis brasileiras, que eles estão certos. Vocês perceberam isso? Nem lendo o discurso, gente, ele se arriscou a defender o que eles fizeram. A gente nunca viu isso e nem verá, porque obviamente eles agem politicamente, não tecnicamente. Não é com base na lei. Moraes quis fazer valer a sua decisão em solo americano em relação a empresas americanas para censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos em relação à divulgação mundial de conteúdos. Ou seja, ele exorbitou totalmente, atravessou a fronteira do Brasil e quis fazer valer a sua vontade, a sua decisão lá fora, quando cada país é regido pela Constituição, pela lei, pelas suas decisões. Existe todo um rito, um procedimento para chegar lá e pedir alguma coisa para os Estados Unidos. Não é assim, não é casa da mãe Joana que você vai lá e faz o que quer. Por isso, nenhum dos ministros rebateu o mérito das acusações, nem mostrou que não existiria censura, que eles fizeram tudo corretamente, de acordo com a lei. Eles não conseguem fazer isso porque é impossível, e por isso sobram só as narrativas. Você também achou o discurso do Moraes desconexo, desorientado, atordoado? Que pedaço que chamou mais atenção aí para você? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Olá pessoal, boa noite. Como vocês sabem, estou na Holanda aqui 23 horas, estou em missão oficial da Câmara dos Deputados, junto com o governador do estado do Rio Grande do Sul e prefeito de Porto Alegre para tratar da questão das enchentes no Rio Grande do Sul, com especialistas aqui do país. Mas eu não posso deixar de manifestar sobre esse absurdo dessa nota do Itamaraty, que é uma vergonha. Mauro Vieira, você é uma vergonha para a diplomacia brasileira. Celso Amorim, você é uma vergonha para a diplomacia brasileira. Eu preciso começar assim, porque é uma vergonha ler uma nota do Itamaraty para responder uma manifestação absolutamente legítima do governo americano em defesa da Constituição do país, e ver o Itamaraty também nas mãos de pessoas absolutamente treslocadas, pessoas absolutamente fora, só pode, das suas plenas faculdades mentais. Na verdade, que nós vemos a manifestação do governo brasileiro agora por meio de Itamaraty atacando o governo americano e tentando limpar a barra do STF, completamente contra a política de Itamaraty, que é uma política de defesa do Estado, não de governo. Eu quero aqui prestar toda a minha solidariedade aos diplomatas brasileiros que são sérios, eu conheço muitos, aliás, a grande maioria. Eu quero aqui prestar toda a minha solidariedade àqueles que acreditam na diplomacia como uma forma de ter boas relações com os outros países, não nessa diplomacia que está subserviente aos tiranos, abuso federal. O que a gente está vendo acontecer nesse momento com essa nota que nós vimos que acabou de sair, é ridículo, é ridículo. Para contextualizar vocês, para quem está entrando agora, o governo americano, por meio da embaixada nos Estados Unidos, reforçou aquilo que o Congresso americano decidiu, na verdade a Câmara dos Deputados americana, na Comissão de Justiça, que foi aprovar um projeto que vai realmente trazer muita dificuldade para quem abusa dos direitos humanos no Brasil, dificuldade no sentido de ingressar, inclusive, nos Estados Unidos. E o Congresso americano tem todo esse direito. O Congresso americano age com base na Constituição, diferente do nosso Supremo Tribunal Federal, que age contra a nossa Constituição. A Câmara dos Deputados americana respeita a Constituição dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal brasileiro rasga a nossa Constituição. Eu vou botar aqui a manifestação que veio
do Itamaraty, mas assim, sinceramente, eu quero aqui fazer até em desagravo aos diplomatas que são bons do Brasil, muita gente muito qualificada. O que está acontecendo hoje com o Itamaraty é uma vergonha. Ouça só a nota, eu vou botar aqui, eu vou ler, eu ia botar o que a Globo News passou há pouco, mas eu mesmo vou ler. Vamos lá. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. Para começar, o Itamaraty não tem nada que entrar em briga de Supremo Tribunal Federal, muito menos em assunto daquilo que está sendo resolvido na política americana, lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Estão aqui tomando as dores do STF, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão abusando a autoridade e que estão violando, sim, direitos humanos. Continua a nota do Itamaraty, vergonhosa nota. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Ai, ai, ai. Qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Essas decisões do STF são político o tempo todo. Não existe essa rejeição de qualquer tentativa de politizar decisões judiciais cabível em se tratando de um governo como o do PT e do Lula, que interfere o tempo todo nas instituições, que interfere o tempo todo na própria Polícia Federal, nos órgãos de controle, nas agências reguladoras, e agora se vê também no Itamaraty. É uma vergonha o que nós vemos acontecer. Continua aqui, qualquer tentativa de politizar decisões judiciais, eu disse há pouco, e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. Se tem princípio republicano da independência dos poderes, o que o Itamaraty está fazendo, então, para passar pano para os absurdos do STF, que é um outro poder, que está fazendo absurdos e levando o nome do Brasil mundo afora de uma forma negativa? Continua a nota do Itamaraty. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem é o Itamaraty para dizer o que é distorção e o que não é distorção? O que o Itamaraty está fazendo? De novo, vergonha, Mauro Vieira, vergonha, Celso Amorim. O que vocês estão fazendo com a diplomacia nacional é uma verdadeira vergonha. Eu quero aqui mais uma vez expressar solidariedade com os diplomatas sérios do Brasil. E continua a nota, cujos efeitos, defendendo aqui decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. Isso é mentira, foi uma mentira que o Alexandre de Moraes contou para tentar enquadrar o Elon Musk, dizendo que toda empresa tem que ter representante legal no Brasil. Isso é uma mentira deslavada, me mostra onde isso está na lei. Isso é mentira, e o Itamaraty está assinando embaixo essa mentira, dessa fake news do Supremo Tribunal Federal. Continua a nota, a liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Cara, isso é mais um absurdo. Eles estão flexibilizando a liberdade de expressão a ponto de tentar incriminar qualquer pessoa que tem uma opinião diferente daquela que é a opinião do governo. O que estão fazendo é tornando a mentira que é contada como política de governo na única verdade disponível, e toda a oposição que se dispõe a dizer para a população no Brasil o que está acontecendo de verdade, toda a oposição que faz críticas ao governo é enquadrado como criminosa, e o Itamaraty está se sujeitando a isso. E termina a nota oficial do Itamaraty no seu último parágrafo. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, o Itamaraty, que deveria fazer política de Estado, está já tomando lado num processo judicial que
está numa fase ainda de denúncia, não iniciou sequer o julgamento no Supremo Tribunal Federal, muito menos nós temos quaisquer votos de ministros dados. Ou seja, o Itamaraty está tomando lado numa questão que, ainda que não fosse eminente e puramente política, porque é isso que é essa perseguição que está sendo feita a Jair Bolsonaro e a tantos outros hoje que estão sendo acusados de ter tramado um suposto golpe, pelas vítimas desse suposto golpe, que julgam também quem supostamente tentou dar golpe, o que é um absurdo total em qualquer Estado de Direito, e é por isso que os Estados Unidos está se insurgindo, porque lá as coisas são diferentes e são mais ordenadas. Além de extrapolar esse campo político, como eu disse, estão tentando no Itamaraty também já dar o veredito jurídico antes dos ministros. Gente, isso aqui é em todos os níveis um escândalo. Nós, como deputados federais, vamos convocar o ministro Mauro Vieira para a Câmara dos Deputados para dar explicação. Já estamos protocolando essa convocação sobre essa nota absurda e quero que ele venha lá explicar e pedir desculpa para os diplomatas brasileiros, pedir desculpa à história do Itamaraty, a história da representação internacional do Brasil, que é uma história bonita, uma história séria, uma história digna, não essa história que o PT está agora querendo destruir, jogar na lixeira, contar de outra forma e vilipendiar assim a liberdade de expressão e as relações saudáveis que devemos ter com outras nações, como é com os Estados Unidos da América. Por isso, para encerrar aqui, e me desculpem a veemência, mas a indignação é enorme, ainda mais eu que estou hoje aqui na Holanda, estou fora do país, tenho formação na área de relações internacionais e vejo a diplomacia brasileira como uma das mais sérias do mundo. O que Mauro Vieira, Celso Amorim e os seus acéfalos estão fazendo hoje, porque só pode ser a cefalia, tirar do nosso país essa reputação que nós temos de uma diplomacia séria, só pode ser isso. Eu quero aqui, me desculpando pela veemência, desejar a todos ainda no Brasil uma boa noite e dizer que nós não vamos deixar esse tipo de manifestação barata. O Brasil merece voltar à posição de destaque que sempre ocupou na sua diplomacia, e o que o Itamaraty está fazendo agora, tentando inclusive passar pano para os absurdos do poder judiciário, mais especificamente do STF, porque tem muito juiz e muito desembargador absolutamente sério e honrado que não concorda com o que está acontecendo hoje no STF. O que o Itamaraty está fazendo é um verdadeiro absurdo, e isso não vai, com certeza, não vai ficar barato. Obrigado, pessoal. Boa noite.